lá resolver a questão 7 da semana 4, né, atividade de avaliação de cálculo 3. O que diz a questão 7? Ele pede qual o potencial associado ao campo vetorial f2x mais y ao cubo, i, componente i, 3xy ao quadrado mais 4, componente j. Essa questão aqui, a gente precisa lembrar do conceito, né? Quando ele dá o campo vetorial f, ele está dando o quê? Né? Esse 2x mais y ao cubo nada mais é o quê? Que é a derivada, né, de uma função p em função de x. E o segundo termo, né, ligado, né, ao componente j, né, se refere ao q, né, a derivada de q em relação a y. É o oposto ao exercício 3. Né? O exercício 3, se vocês lembrarem aqui dessa mesma atividade, né, ele dá o potencial, né, que é o V igual a x, y, z, e pede exatamente a força. Né? É o contrário do que ele está pedindo aqui. E lá o que a gente fez? Como ele deu o potencial, né, nós calculamos o que? A derivada. Né? Calculando a derivada em x, em y, em z, a gente tem os componentes, né, ligados ao i, ao j e ao k. Nesse caso, então, nós vamos fazer o oposto. Nós temos o campo vetorial, né, com as suas derivadas, né, e vamos então fazer o que? A integração para achar o potencial u. Então, começando aqui, nós temos o que? Que a derivada de p em relação a x é igual ao que? 2x mais y ao cubo, certo? Então vamos agora achar, né, o potencial associado, né, nesse termo x. Integral. Então vamos integrar o 2x mais y ao cubo em função de dx. Derivando, né, em função de x, esse termo 2x, o x aqui soma-se 1 no expoente, vai para 2, o 2 vem para 2, o 2 vem para o denominador. Aqui nós temos uma constante, né, já que não temos x aqui. Integral de constante, é a própria constante vezes a variável que está sendo integrada, que é o x. E aqui, conceitualmente, mais uma constante, certo? Lembre-se, quando a gente integra e a gente não tem os valores definidos aqui dos limites, quando você acha uma função, vai ser sempre ter o que? Vai ter mais o constante, né? No final das contas, né, nosso exercício, ele não vai fazer diferença, mas eu explico lá na frente o porquê. Mas, conceitualmente, existe aqui o mais czinho, que é essa constante. Aqui a gente corta, né? Vai sobrar o quê? X quadrado mais y ao cubo x mais a constante. Agora vamos fazer a derivada de q em relação a y. Quer dizer, a derivada que nós já temos, que é o quê? O 3x y ao quadrado mais 4. É a mesma situação. Vamos agora achar o q. Fazendo o processo inverso, integrando esse termo. Agora em função de y. Integrando em função de y, aqui nós temos um termo y, então vamos lá, y ao quadrado, né? Soma-se 1 no expoente, então vai ter o 3x, que é a constante continua, y ao cubo, certo? 2 mais 1, 3, e esse cubo vem para baixo. Mais 4 é uma constante, agora está fácil, né? 4y, é só adicionar, né, a variável que está sendo integrada. Aqui a gente também pode cortar esse 3, sobre o que? Xy ao cubo mais 4y mais constante. Pronto, com esses termos, nós já podemos o que? Achar o potencial U. E ele vai ser dado o que? Pela junção desses dois, né, dessas duas equações que nós encontramos. Aqui então tem o que? X quadrado mais y ao cubo x. Depois eu ponho o x na frente, né? A notação mais correta. Mais uma constante, essa eu vou deixar para o final.
Então é uma junção das duas, não é uma soma das duas. Se fosse soma, o que eu ia ter que fazer aqui? Eu não tenho y ao cubo x aqui, e ele não se repete aqui, né? O xy ao cubo, que é a mesma coisa, né? Nesse caso é uma junção, não é soma. Então não vai ficar 2xy ao cubo, né? Você não repete o termo. Como ele aparece duas vezes, você considera uma vez só, tá? Então y já está aqui. Depois eu vou corrigir. Vamos corrigir já, né? Então ficou u igual a x quadrado mais xy ao cubo, certo? Então, uma vez só, não é para somar, é apenas uma junção das duas equações, mais 4y. E mais a constante, certo? Constante dos dois. Pode juntar também uma só. O meu resultado lá, então esse aqui é o nosso resultado final, certo? O potencial, né, deste campo vetorial, né, é o x quadrado mais xy ao cubo mais 4y. Por que esse C eu não preciso colocar aqui, né, nesse resultado? Porque lembram que quando você tem o potencial e você quer fazer o contrário novamente, que é o exercício 3, você quer encontrar o campo vetorial, aí nós vamos ter que fazer o quê? A derivada disso daqui, certo? Quando eu derivo, por exemplo, aqui em cima que está com a constante, qual que é a derivada de uma constante? É zero, né? Então esse termo, né, não tem valor aqui, né, nesse problema. Tanto faz qualquer constante aqui, quando você deriva vai dar zero, tá? Então é aquela mesma situação, é o processo inverso, né? Eu tenho agora o potencial, né, e quero achar o campo vetorial dele. Então o que eu faço? Derivada de u em relação a x, e vamos fazer até a prova dos 9 aqui, né? E a derivada do u em função de y. E considerando até a constante, vocês verem como ela vai sumir. Derivada de u em relação a x. Então, essa aqui é a mesma que essa aqui. X quadrado. Derivando 2x, certo? 2 vem para frente e tira 1 do expoente. Xy, o x vira 1 mais y ao cubo. 4y é constante. Em função de x, não tem x, é 0. C é constante, é 0. Tá vendo? Sumiu. Nem precisou dele. Aqui embaixo é a mesma situação. Agora em função de y. Aqui tem y? Não, então é 0. Aqui tem y? Tem, opa, é 3. Então vem o 3 para frente e tira 1 do expoente do y. Então vai ficar o quê? 3x y ao quadrado. Aqui também tem y, a derivada, o y vira 1 mais 4. Derivada de... Puxa vida, estou aqui, não. Meu, desculpe. Derivada de constante, 0. Certo? Derivada em função de y. E aqui voltando, que eu mostrei para vocês. Aqui é 0, certo? Não tem termo do y. A derivada aqui, o 3 vem para frente e tira 1 do expoente, fica 3xy ao quadrado. E aqui o y vira 1, fica mais 4. Constante, né? Derivada de constante, 0. Subiu. E aqui, se a gente for ver, né, está aqui o termo, 2xy ao cubo, 2x mais y ao cubo. 3xy ao quadrado mais 4, 3xy ao quadrado mais 4. Tiramos aí a prova dos 9, certo? E provamos também que esse constante não é necessário. E prometo ainda que eu vou procurar melhorar e não esquecer de subir o caderno, descer o caderno para não sumir, né, aquilo que a gente está mostrando. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, só para terminar aqui, então o potencial desse campo vetorial, que é o objetivo desse exercício, é x quadrado mais xy ao cubo mais 4y. Beleza? Valeu!